Shalom, irmãos, em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Nós vamos continuar o nosso estudo, a parte 2, que nós fizemos sobre o pecado de blasfêmia. Até eu não pensava, de fazer um estudo tão aprofundado, mas eu senti a necessidade, de especificar ou trazer à luz verdadeiramente quem é a Ruach HaKodesh, Quem é o Espírito do Kadosh, o Espírito Santíssimo, para que as pessoas caiam as escamas dos seus olhos. Infelizmente, o sistema religioso, não por acaso, porque isso faz parte das astutas ciladas do inimigo, ele colocou aí vendas em nossos olhos, Ele amalgamou, essas escamas em nossos olhos para que a gente ficasse realmente cego e não compreendesse a verdade. Desde que eu fui orientada, ordenada pelo Todo-Poderoso a sair do sistema religioso, essas escamas ele começou a retirar, pouco a pouco, A caminhada, você não começa, é como níveis, Níveis de Techuvá, é como a caminhada do povo ali no deserto, ele precisou passar por vários níveis, assim é a nossa Techuvá, a gente não começa já lá na etapa final, porque isso não agrega, muito pelo contrário, às vezes traz mais confusão ainda. Então, o que eu quero dizer? O canal Em Tempos de Angústia, vamos falar de esperança, ele é um ministério pela qual me foi dado um suprimento alimentar mais sólido. Esse sempre foi o meu ministério, é algo mais aprofundado das escrituras, não estou aqui me exaltando jamais, é um ministério que o Todo-Poderoso me concedeu, Então, eu oriento aquelas pessoas, que são neófitos, O que é um neófito? Novos na fé, pessoas que começaram agora, nesse período de Techuvá, a que procurem, um alimento um pouco mais líquido, um leitinho mais leve, e depois voltem aqui ao canal, porque realmente eu não quero escandalizar ninguém, este não é o meu objetivo, muito pelo contrário, eu oro ao Pai que não cause escândalo a ninguém, eu não quero minar a fé de ninguém, muitíssimo pelo contrário, só que a palavra fala no livro de Eclesiastes que há tempo para todas as coisas, Então, há um tempo, eu passei por esse tempo, eu passei por essa construção. A gente não começa do final, não, a gente tem que ter um começo com uma alimentação como um bebê, o leite da mãe, Algo bem leve. E isso progressivamente tem que vai se tornando um alimento mais sólido, a princípio um mingauzinho, uma sopinha, e depois você pode comer a carne, não adianta querer acelerar processos, porque isso pode causar um problema digestivo, uma indigestão. Eu estou fazendo aqui uma metáfora para que vocês possam entender, irmãos, Então, o que nós vamos falar aqui sobre a Ruach HaKodesh? Talvez você nunca tenha ouvido falar, nunca, em nenhum momento tenha ouvido falar, Mas são revelações importantes para que as pessoas progredirem, avançarem na Techuvá. É isso que o Todo-Poderoso espera de nós, Que a gente cresça à estatura do varão perfeito. Não fique estacionado, não fique estagnado. Nós não fomos feitos para ficarmos estagnados. O próprio povo de Israel no deserto, ele peregrinava, ele andava nos
estágios, tá? Então, essa introdução eu achei necessário falar para vocês, tá? Muitas pessoas às vezes se revoltam com alguma coisa que é falado aqui, mas é porque, quem sabe, ainda eu não estou dizendo que eu sou a dona da verdade, mas eu nunca trago algum conteúdo aqui pela qual eu não tenha me aprofundado, pela qual a própria Rua não tenha me orientado com relação a esse assunto, porque eu temo ao Todo-Poderoso, irmãos. A coisa que eu mais tenho na minha vida é temor. Então é muita responsabilidade sobre a minha pessoa, porque aquele que ensina vai ser cobrado mais, né? Vai ser cobrado sobre qualquer coisa errada que possa estar ensinando, tá? Então eu dou essa orientação para que você, se não se julga preparado ainda para um alimento mais sólido, que você procure um conteúdo ainda mais digerível, né? Vamos dizer assim. Bom, vamos começar então. Eu quero fazer uma distinção na qual há um grande equívoco. Eu dou uma passada ali no Google e vejo o nível de confusão que há na cabeça das pessoas quando se fala sobre o espírito de Elias, tá? A gente vê essa confusão, as pessoas não entendem a diferença que há entre... por isso que o português é uma língua bem complicada, irmãos. O hebraico ele é bem mais simples. O hebraico ele dá assim, a exatidão do significado, mas o português ele confunde e muitas vezes nas traduções houve equívocos de interpretações, na tradução se colocou às vezes um artigo errado, né? Ao invés de colocar de, colocou do, ou, né? Isso tudo já muda todo um contexto. O simples esquecer uma vírgula já muda todo um contexto. Até eu tenho um vídeo que eu coloco o poder da vírgula, tá? Então, nós vamos falar por que eu quero fazer essa distinção para chegar na Rua, tá? Então, eu quero que vocês tenham a compreensão da diferença entre nós falarmos, a pessoa tem o espírito de e o espírito do. Eu quero que vocês entendam essa diferença. Então, nós vamos começar lendo o livro de Lucas, no capítulo 1, que vai falar justamente sobre o espírito de Elias, tá? Eu quero ler do 5 ao 17 para que vocês tenham a total compreensão. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiá. Sua mulher era das filhas de Aharon, então era da descendência de Aharon, e se chamava Isabel, né? Esse nome aqui, aqui diz Elizabeth, a gente não sabe bem ao certo qual seria esse nome então. Ambos eram justos diante de Elohim, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos de Yahweh. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias, quer dizer que já eram anciãos, né? O nascimento então de Yahuhanã ou Yohanã, Yahuhanã Batista predito. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Iá o sacerdócio, na ordem do seu turno, né, porque os sacerdotes eles tinham os seus turnos, né, para servir no templo, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário de Yahweh para queimar o incenso, e durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando, e eis que lhe apareceu um mensageiro de Yahweh, em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor,
Disse-lhe, porém, o mensageiro: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de Yahuanã, ou Yohanã. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante de Yahweh, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, então já do ventre materno cheio da Ruach HaKodesh, tá? E converterá muitos dos filhos de Israel a Yahweh, seu Elohim, e irá adiante de Irá no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para Yahweh um povo preparado. Então, aqui no verso 17, diz que ele vem no espírito e poder de Elias. Então, é no espírito de Elias. Isso não quer dizer, como muitos creem, que ele é a reencarnação de Elias. Primeiramente, Elias não morreu. Então, como que ele poderia reencarnar? A reencarnação é para alguém que morreu. Obviamente que nós não cremos na reencarnação. A palavra diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois disso virá o juízo. A reencarnação ela é utilizada por tecnologias, tá? Por magias, por feitiçarias, na descendência maligna dos filhos, né, da descendência de Caim. Então, isso é uma coisa que que é obtida através de magia, tá? Não é isso que acontece na descendência de Adão, tá? Tanto é que o Todo-Poderoso, ele nos repreende, ele nos exorta a não procurar esse tipo de coisa. Médiuns, feiticeiros, inclusive a ordem era matar esse tipo de pessoas, né? Então aqui nós vemos que João Batista, ele veio sobre ele o espírito de Elias. O que isso quer dizer, irmãos? Que o poder, o ministério de Elias viria a ser o ministério de João Batista, né? Elias, o que ele pregava? O arrependimento de pecados. Tá? Tanto é que ele se colocou ali diante daqueles profetas de Baal, toda essa história a gente conhece, e ele pregava ao povo arrependimento. Na época de Elias havia uma grande apostasia do povo de Israel, muita apostasia, tá? Então esse espírito viria sobre João Batista para pregar o arrependimento de pecados, ok? Então aqui a gente vê essa primeira questão. O mesmo espírito de Elias veio sobre o seu servo, que na época era servo, né, parceiro de Elias, Eliseu. Vamos ver lá em 2 Reis, no capítulo 2, verso 9. Diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, Elisha, né, em hebraico: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Elisha: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Então, irmãos, aqui nesse verso 17, Elisha, né, Eliseu, está pedindo uma porção dobrada do espírito de Elias. E a gente vê na vida de Eliseu, realmente, né, ele teve um ministério de muito poder, tá? Então, essa unção, é isso que quer dizer, esse espírito de todo o ministério de Elias, ele pediu uma porção dobrada, não que ele queria o espírito do Elias. Essa é a diferença. O espírito do é aquele que está na pessoa, é aquele pela qual nos foi dado, que veio para nós. Cada um tem um espírito.
Eu tenho um espírito, você tem um espírito. Então, o espírito da Annelise é aquele que o pai me deu. Agora, se alguém me dizer assim, eu quero o espírito de Annelise, é diferente, irmãos. É o espírito, aquela forma de ser, a forma de agir, o ministério daquela pessoa, tá? Então, aqui Eliseu, ele diz assim, no verso 15, ele diz assim, vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó e Jericó, disseram, o espírito de Elias, Eliá, repousa sobre Elisha, sobre Eliseu. Então aqui vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Então aqui a gente comprova que de forma alguma João Batista seria a reencarnação de Elias. Primeiramente porque Elias foi tomado, ele não morreu, então ele não poderia, né, receber, fosse o caso, né, fosse o caso, entenda bem, fosse o caso, ele não poderia receber o espírito de alguém que não morreu, porque a palavra fala, lá no livro de Eclesiastes 12, vamos ver Eclesiastes 12? Eclesiastes 12, nós vamos ler a partir do 6. Diz assim, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Yahweh que o deu. Tá? Então, quando nós morremos, o espírito que nos foi dado por Yahweh, pelo Pai, pelo Todo-Poderoso no nosso nascimento, ele retorna ao Pai. Esse espírito, ele retorna, tá? Então, não há possibilidade de reencarnação, irmãos, tá? Então, eu espero que fique bem claro para vocês a diferença do espírito de Elias para o espírito do João Batista e o espírito do Eliseu. Porque o espírito do João Batista é aquele que foi dado pelo Pai e depois foi retirado, como já diz, né? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome de Yahweh. Então, o espírito do João Batista é dele, aquele que Yah deu para ele no nascimento e levou de volta na sua morte. E o espírito do Eliseu a mesma coisa, é aquele que foi dado a ele no seu nascimento e foi retirado na sua morte. Mas o espírito que eles recebem de Elias é aquela forma de agir, o seu ministério, a sua forma de conduzir, a mesma essência, o mesmo objetivo, vamos falar dessa forma, que seria a pregação de arrependimento, nesse caso, tá, irmãos? Bom, por que eu falei tudo isso? Parece um pouco aleatório, né? Falar de Elias, falar de João Batista, falar de Eliseu. Não é aleatório, porque nós precisamos ter esta compreensão de discernirmos, né, esse fato. Então, quando se fala muitas vezes na palavra espírito de sabedoria, realmente é aquela sabedoria que o próprio conceito, né, desse espírito de sabedoria é a qualidade, né, de alguém ou o caráter de quem é ou do que é sábio, tá? O espírito de sabedoria. Mas o espírito da sabedoria, aí já muda, irmãos. Espírito da sabedoria, aí você já está personificando a sabedoria. É uma pessoa. Aí nós já estamos dizendo que a sabedoria, como pessoa, ela tem um espírito, é o espírito da sabedoria. Então nós temos que saber discernir quando está falando um espírito de sabedoria, que é o que Salomão pediu,
né? Ele pediu um espírito de sabedoria. E o que é o espírito da sabedoria, tá? No português, como eu falei, né, no início, o português é uma língua, acho que é uma das de gramática mais difícil, né, irmãos? Mas mesmo na tradução, a gente fala aqui no português, nós chamamos sabedoria como um substantivo feminino, tá? Não é o sabedoria, é a sabedoria. Assim é aruar, não é oruar. Às vezes há uma forçação de barra, tá? Para colocar um artigo definido masculino na frente do substantivo ruar. Não, é aruar. Você pode pesquisar isso. Ainda muitos outros forçam, dizendo que ruar não tem gênero. Então temos que tomar cuidado, né, irmãos, com essa questão aí. Quem é que gosta de tirar o gênero, né? Quem que gosta? Responda aí para você mesmo. Em hebraico, a palavra sabedoria é horma e não é o horma, é a horma. Então, mais uma vez, a gente vê um substantivo feminino. É gramaticalmente feminino. Em grego, irmãos, tá? Em grego, a palavra sabedoria é Sofia. E Sofia não é um nome aqui de mulher, né? Assim, de um nome próprio, não. Realmente a sabedoria em grego é o nome Sofia, tá? E a partir dessa introdução, ainda mais adiante aqui eu quero falar para vocês, depois eu falo, isso aqui é mais profundo ainda, tá? Mas nós vamos ler então alguns textos que eu separei, que vai falar justamente sobre a Hormá, né, a sabedoria, é dessa forma que se escreve no hebraico. E eu selecionei alguns capítulos e versículos aqui. Primeiramente, nós vamos ler Provérbios 1 ao 33, e depois nós vamos ler o Provérbios 2, do 1 ao 22, tá? Estes são os provérbios de Salomão, Shilomão, rei de Israel, filho de Davi, escritos para se conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras que dão entendimento, que nos ensinam a viver de maneira inteligente e disciplinada, fazendo o que é justo, correto e honesto. Esses provérbios ajudarão uma pessoa inexperiente a alcançar prudência e os jovens a enfrentar com bom senso os problemas da vida. Ouça o sábio e crescerá em prudência. O homem experiente obterá orientação para compreender os provérbios e as parábolas, os ditados e enigmas dos sábios. Mas como um homem se torna sábio? Em primeiro lugar, temendo a Yahweh, tá? Temendo o Senhor, como eles colocam aqui, a Yahweh. Somente os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, quem é sábio, irmão sábio, de ter sabedoria mesmo, de ter essa qualidade de ser sábio, não despreza a instrução, que é a própria definição de Torá, e não despreza a sabedoria, que nós vamos entender a partir de agora que a sabedoria, ela é a Ruach HaKodesh, é o conhecido pelo meio cristão como Espírito Santo. Lá no meio cristão também já quiseram colocar um artigo masculino no Espírito Santo, o Espírito Santo. Então, aí, a partir daí, veio uma trindade totalmente de gênero masculino. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Para quem assistiu o estudo do Salmo 18, eu falei na parte 3, se eu não estou enganada, que existe um padrão
de família celestial e existe uma hierarquia. Então a Trindade cai por terra quando ela coloca na mesma linha, no mesmo padrão, essas questões de Pai, de Filho e de Espírito Santo, tá? Então isso já cai por terra. Eu falei também nesse vídeo que existe um padrão de família, assim na terra como no céu. A família celestial e Iá projetou uma família terrena. Este é o maior ministério que nos foi dado, vamos dizer assim. E, inclusive, né, ele disse para nós formarmos família e que a gente pudesse gerar filhos, né? Como ele disse a Abraham, olha para o céu, olha para as estrelas, assim será a sua descendência. Então esteve sempre no coração do Pai essa questão de família aqui na Terra. E eu falei também que o alvo de Hassatã justamente tem sido a família, destruir essa questão de família, de pai, mãe, filhos e colocar, né, essas terríveis blasfêmias, né, heresias aí, de que não existe mais gêneros, enfim. Então existe esse padrão de família no céu, existe uma hierarquia na qual nós temos o Pai Supremo, o Todo-Poderoso Yahweh, acima nessa família, o cabeça dessa família. Depois nós temos a figura da mãe, que agora vocês vão entender que a mãe é sim a Ruach HaKodesh, a sabedoria, tá? Aí muitos vão dizer, você está indo por tradições pagãs que fala isso. Não, primeiramente, e todas as coisas, que o Bereshit, o início, tudo começou de Yahweh. O que o inimigo fez, Hassatã fez, ele queria copiar o padrão do céu e distorcer. Ou torcer, né? É a palavra certa. Torcer aquele padrão, porque ele criou uma forma de ódio, de raiva, de inveja. E ele quis destruir o padrão de sonho de Yah, família, ele quis distorcer e conseguiu, ou torcer, né? E conseguiu através, por exemplo, da Trindade, trazer uma trindade aí de 3 gêneros masculinos. Então nós temos sim a figura do pai reinando soberanamente nessa família, temos a figura da mãe e temos a figura do filho, Yahushua, o nosso irmão. Inclusive, nós somos chamados de irmãos de Yahushua. Eu não separei versículos aqui, porque tem coisas que começam a vir na minha cabeça no momento. Mas nós somos chamados de irmãos de Yahushua. Inclusive, nós não podemos chamá-lo de pai, porque ele não é o pai. Ele é o filho. O pai é Yahuwah, é o Todo-Poderoso, é o Altíssimo. A própria palavra já dá esse padrão de hierarquia superior que ele tem. Ele é o Altíssimo, o Todo-Poderoso, tá? Então, a sabedoria, então, ela é uma pessoa. Ela não é mais um espírito de sabedoria. É isso que nós temos que discernir. Aquela pessoa tem o espírito de sabedoria, é porque ela é sábia. Agora, ela tem o espírito da sabedoria, nem sempre quem tem o espírito de sabedoria tem o espírito da sabedoria. Parece confuso, né? Mas às vezes a pessoa até é sábia, mas às vezes é uma sabedoria totalmente humana. Geralmente, quem não tem o espírito da sabedoria tem uma sabedoria humana, tá? Então, mas ela não tem a Ruach, ela não tem o Espírito Santo, como vocês conhecem no meio cristão. Respira aí, eu sei que é muita informação, mas respira,
né? Calma, bebe uma água, não fique nervoso e não fique nervosa, certo? Nós temos que amadurecer, gente. Nós temos que entender que tudo que nos foi ensinado aqui é tradições humanas, coisas que o inimigo torceu e foi colocado, né, sobre pensamentos humanos aí, induções humanas para realmente cumprir o propósito do inimigo, que nessa raiva, nesse ódio, nesse desejo de vingança, ele realmente ele copia as coisas celestiais, mas copia de forma torcida, de forma errada, tá? E ainda as pessoas querem dizer que você está copiando o paganismo. Não, não. O paganismo que veio de Rassatã, que copiou as coisas celestiais. Essa é a diferença, irmãos. Essa é a diferença. Continuando, então aqui, ó, é muito claro quando ele diz, em primeiro lugar, como é que a gente se torna sábio? Temendo a Yahweh, tá? E aqui diz que somente os tolos desprezam a sabedoria. Tem um artigo definido aí na frente da palavra sabedoria, irmãos. Então aqui tá falando de uma personificação, de uma pessoa. A sabedoria, estão desprezando a Ruach HaKodesh, estão desprezando o Espírito Santo. Se eu quisesse falar de sabedoria, só sabedoria, a questão de ser sábio, ele colocaria assim: somente os tolos desprezam sabedoria, não colocaria um artigo definido, tá? E desprezam o que mais? A instrução. Também tem um artigo definido na frente de instrução, na qual a gente dá a materialização para a Torá, tá? Para a palavra do Todo-Poderoso. Por isso, meu filho, ouça a instrução de seu pai. Eu botei aí, Yud He Vav He. A gente pensa assim, ouça a instrução do pai, né? Do pai terreno. Assim na terra, como é no céu. Então, primeiramente é no céu. Esse padrão que nós temos que saber diferenciar, irmãos. Primeiramente, tudo é no céu. E depois, Yahweh quer que venha que a gente faça aqui na terra. Exatamente como é no céu. Então, para quem que nós temos que ouvir a instrução? Primeiramente, do seu Pai Celestial, Yahweh. E nunca deixe de lado o ensino de sua mãe. Tá entendendo esse padrão de família celestial? Até botei entre parênteses aí. O ensino da sabedoria, da Ruach HaKodesh. Eles serão como um enfeite na sua cabeça e um adorno no seu pescoço. Inclusive, eu quero voltar para o livro. Agora vamos ver Matitiahu, que é o que eu ia falar antes e deixei um pouquinho para depois, tá? No livro de Matitiahu, no capítulo 11, verso 19, diz assim: veio o filho do homem que come, bebe. Quer dizer que ele veio como humano, se fez humano, tá? E dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria, olha o artigo definido. Então, esse artigo definido aí define justamente a personificação da sabedoria. Só para mostrar para vocês, ali no grego é Sofia, sabedoria, tá? Sofia, ok? Sofia. A Sofia, a sabedoria, é justificada por suas obras. Em outras versões aqui, que nós vamos ver no livro de Lucas, entenderam aqui? A sabedoria é justificada por suas obras. Agora vamos ver como está no livro de Lucas 7, 35. Diz assim: mas a sabedoria, mais uma vez o artigo definido, é justificada por todos os seus filhos. Então a sabedoria, ela tem filhos.
tá? Por exemplo, não seria um espírito de sabedoria, que é justamente aquele espírito impessoal, que é a qualidade de ser sábio, não teria filhos, né, irmãos? Agora, se eu personifico a sabedoria, ela pode ter filhos? Pode ou não pode? Pode, tá? Então, só para provar para vocês, na palavra, aqui está dizendo a sabedoria, ela tem filhos. Então, mais uma vez, está confirmada a questão da família celestial, tá? Vamos continuar. Meu filho, quando os maus quiserem enganá-lo com mentiras, não permita que isso aconteça. Se fizerem este convite e venha fazer parte de nosso bando, vamos nos divertir atacando de surpresa alguém que de nada suspeita e vamos matá-lo. Vamos acabar com a vida do inocente, vamos engoli-lo vivo, como a sepultura que engole os mortos de uma vez para sempre. Conseguiremos riquezas de toda espécie, encheremos as nossas casas com que roubarmos. Venha fazer parte do nosso bando, tudo que ganharmos será dividido em partes iguais. Não siga o caminho dessa gente, meu filho. Olha como é que aqui a sabedoria está lidando com essa questão, orientando os filhos. É o papel da mãe, é ou não é? Qual o papel da mãe nessa família celestial? A palavra fala que Iá deu a Adão uma ajudadora, uma adjutora, uma auxiliadora, tá? E um dos papéis dessa auxiliadora é a educação, é a orientação dos filhos, tá? Então ele está dizendo, não siga o caminho dessa gente, meu filho. Em Provérbios 10, 6 diz assim, bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Então, veja bem como a Ruach, né, a sabedoria, está orientando os filhos. Fique longe deles, pois a inclinação natural deles é para a maldade. Pensam somente em derramar sangue. Quem que derramou sangue primariamente na história lá em Bereshit, né, em Gênesis? Caim, né? Caim derramou o sangue inocente do seu irmão Abel. Então, ela está falando sobre essa descendência maligna, né? Então, orientando os filhos a não se juntar a eles. Que são o quê? Só pensa em derramar sangue. Quando o pássaro vê o caçador montar a armadilha, é inútil montá-la. Esses homens não percebem que montam armadilhas contra suas próprias vidas. Eles planejam a sua própria destruição. Por quê? Porque já está decretada esta destruição dos ímpios, né, irmãos? Esse é o destino de todos os que são dominados pelo desejo de possuir riquezas. Essa ambição acaba destruindo quem assim procede. A sabedoria anda pelas ruas e praças gritando em alta voz e querendo ser ouvida. Vocês conseguem imaginar que isso realmente é uma coisa que é real? A sabedoria, ela clama, ela grita para que possa ser ouvida. Fala para o povo nas ruas, para nas portas da cidade. Até quando vocês vão viver como tolos? Eu consigo me colocar como mãe que sou aqui, justamente aqui nesse papel maternal aqui da Ruach, né? Quando a gente vê um filho indo pelo mau caminho, a gente quer orientar, a gente acaba até gritando, né? Gritando para que ele possa ouvir, para que possam parem de ser tolos, não façam isso, né? E vocês que zombam e fazem pouco caso de mim, até quando terão prazer na zombaria? Tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Ouçam, se aceitarem a minha correção, eu derramarei o meu espírito de sabedoria sobre vocês e lhe mostrarei o meu plano para as suas vidas. Então, a sabedoria, que é a personificação da mãe,
da Ruach HaKodesh, ela derrama também um espírito de sabedoria. Tá entendendo como é que funciona isso? Ela dá o espírito de sabedoria para todos que atendem a esse clamor. Eu já chamei tantas vezes e vocês recusaram. Estendi a mão convidando, mas ninguém me deu importância. Vocês não deram valor aos meus conselhos, não aceitaram a minha repreensão. Por isso, quando chegarem os dias do seu sofrimento, então, esse dia vai chegar, um dia de sofrimento, dia de medo, dia de tristeza. Eu vou rir e zombar de vocês. Quando aquilo que temem ocorrer com vocês como uma tempestade, quando a desgraça cair sobre vocês como um furacão, quando vocês estiverem sufocados pela angústia e dor, então vocês me chamarão, mas não responderei. Tentarão me achar, mas não me encontrarão. Sabem por que isso vai acontecer? Porque vocês desprezaram o conhecimento e se recusaram a temer a Yahweh. Vocês não deram valor aos meus conselhos e acharam que a minha repreensão era inútil. Por isso vocês comerão os frutos amargos de sua desobediência e se fartarão dos seus próprios conselhos. Vocês morrerão porque se afastaram de mim. Tolos, vocês pensavam que tudo estava bem enquanto caminhavam passo a passo para a destruição. Quem me ouvir e obedecer viverá em paz e segurança, sem ter medo do mal. Meu filho, se você tomar posse das minhas palavras e guardar os meus mandamentos em seu coração, terá ouvidos capazes de perceber a verdadeira sabedoria e um coração pronto a receber o discernimento. Se você clamar por entendimento e discernimento, se procurar a sabedoria, aqui personificação, a Ruach HaKodesh, como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Será que estamos buscando a sabedoria, a Ruach HaKodesh, como nós estivéssemos numa caça ao tesouro? Será que a gente se empenharia a tal ponto? Será que a gente está se empenhando a tal ponto? Né? Fica o questionamento, né? Então você certamente entenderá o que significa temer Yahweh e achará o conhecimento do poderoso, pois é Yahweh quem dá a sabedoria. De sua boca vem a compreensão e o discernimento, tá? A palavra diz, né, que a sabedoria, ela foi gerada através do Eterno, tá? Ele é sem princípio e nem fim, mas ele gera, né, as demais, como que posso dizer, os demais seres, tá? Ele gera, ele cria, ok? Tudo isso ele reserva a quem o ama e obedece. Ele é um escudo que protege aquele que anda com integridade. Ele separou o caminho da sabedoria para os justos. Ele mesmo protege e guarda o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e honesto e saberá tomar as decisões certas, porque a sabedoria estará no seu coração e o conhecimento será prazeroso para a sua alma. O bom senso guardará e o discernimento o protegerá de tomar decisões erradas. Eles não deixarão que você ande pelo caminho dos maus ou viva junto dos homens de palavras perversas, que se afastem dos caminhos da justiça para andarem pelos escuros caminhos das trevas, que têm prazer em praticar o mal e se alegram com a maldade dos perversos, que andam por caminhos tortuosos e se desviam da verdade. Coloquei aqui, entre parênteses, os ímpios, tá? Irmãos, vou parar por aqui, tá? Depois nós vamos fazer a outra parte da continuação desse estudo, porque a minha voz começa realmente a ficar ruim.
e eu não quero forçar, né, minhas cordas vocais, ok? Vamos fazendo essa alimentação, né, digerindo com, né, mastigando bem, digerindo calmamente, sem revolta, irmãos. Peça a direção, né, da Rua, para que, se eu estiver errada, né, que isso seja revelado a mim ou a vocês, né? Eu não estou dizendo aqui que eu sou a dona da verdade, não, mas eu tenho buscado, eu tenho estudado muito a respeito disso, e a própria Rua me conduziu a isso, tá? Eu nem pensava em fazer esse estudo, mas as coisas vêm, né? A direção vem, né? Como vem na mente, eu preciso fazer, eu preciso colocar no papel e obedecer, tá, irmãos? Então, no próximo vídeo a gente continua o estudo. Aqui, Yah abençoe a todos vocês. Shalom.